Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Eu sou o professor Claudio Zorzo, está aí na tela. Nós vamos trabalhar agora com contabilidade, meus queridos. Contabilidade geral focado na PCDF. Vamos tentar trabalhar todos os tópicos, onde eu vou fazer uma revisão, assim, bem objetiva, e logo após resolver questões de prova da CESP, para que você consiga concatenar a teoria com a prática, beleza? Eu desejo, assim, um excelente curso e que você atinja o seu objetivo, que é conhecer a contabilidade e acertar no dia da prova, beleza? Então, uma ótima aula para vocês, meus queridos. Vou começar falando o que vocês precisam saber, tá? Isso aqui vocês precisam saber. Primeiro, que a contabilidade é uma ciência social. Dentro desse contexto de social, você precisa saber, nós vamos ver o objeto, o objetivo, a finalidade, usuários e o campo de aplicação da contabilidade. Baseado nisso, onde eu creio que deva ser em torno de umas 2 ou 3 questões de prova, você vai para a parte mais complicada da contabilidade, que é a identificação de contas. Aqui vocês vão aprender comigo a teoria claudiana, identificar, classificar e compreender, beleza? Aí nós vamos ver as contas, vamos para os fatos. Dessas contas aqui eu creio que devam vir umas 2 questões, tá? Em devedores, credores. Aí nós vamos para os fatos, dentro desses fatos nós vamos identificar o que é permutativo, modificativo, misto, sempre cai também nas provas. Isso está no edital e é cobrado. Depois de conhecer os fatos, vamos para a escrituração, os lançamentos contábeis, as 4 fórmulas de lançamento que o pessoal gosta de cobrar e, de vez em quando, o CESP cobra também a forma de correção dos lançamentos. Mas é notória a cobrança dos regimes de escrituração, regime de caixa e competência. Galera, aqui está 80% do curso, tá? 80% do curso. Aí surge para nós a elaboração do balancete. Eu não sei o que o CESP tem nos concursos policiais com o balancete, cara. Sei lá, uma relação, porque o CESP cobra todo o concurso de polícia, a gente tira como parâmetro aqui a Polícia Federal, que é o mesmo edital, ele cobra umas 3, 4 questões. Teve uma prova da Polícia Federal 2018, ele cobrou 4 questões sobre o balancete. Então nós vamos estudar o balancete, que nada mais é que uma relação de todas essas contas, ó. Cara, só para vocês entenderem, para você fazer os fatos, tu tem que conhecer conta, para escriturar, tu tem que conhecer conta. Para fazer a relação das contas, o balancete tem que dominar as contas. E aí vem as demonstrações contábeis, que você precisa conhecer as contas. Então, a contabilidade é ciência das contas, cara. Se você não conseguir identificar a conta, você está no pau da goiaba, pô. Vai ser muito complicado para você responder, fazer um fato. E essas contas a gente vai trabalhar aqui, eu vou tentar dar um pouco de ênfase, tá? Vou ser um pouco mais abrangente nelas e chamador de atenção. Tranquilo? Então aí está o processo contábil segundo o edital da Polícia Civil. E só lembrando, as demonstrações são o balanço patrimonial e a DRE. Balanço patrimonial e DRE. Tranquilo? Primeira aula, então, vamos ver os conceitos, objetivos e finalidade. Aula 2, nós vamos trabalhar com as contas. Aula 3, a escrituração. Vamos ver também os atos e fatos, o balancete de verificação, balanço patrimonial e a demonstração. E a aula 6 vou falar um pouquinho sobre essa lei 11.600, sobre a lei 6.404 e os pronunciamentos. Vamos para a nossa primeira aula então, conceito, objetivo e finalidade da contabilidade. Sempre lembrando, contabilidade é uma ciência social. O que quer dizer isso na prática, cara? Ciência é que ela tem um objeto, um objetivo, uma finalidade, um campo de aplicação e um princípio basilar, uma orientação, axiomas, que a gente vai respeitando e vai aplicando. O social, que na minha visão é o mais importante. O social é que a contabilidade trata de relações. Tudo que é ciência social, ela trata de relações. E relações subjetivas, né? Onde você tem que entender o relacionamento. Só que na nossa contabilidade, a relação são entre pessoas denominadas de contas. Por isso que a contabilidade é uma ciência social, ela trata do relacionamento de contas. E uma das características interessantes desse relacionamento é que há sempre um débito e um crédito.
Então não é por beijo, por aperto de mão, por tamo junto, vai nessa. O relacionamento da contabilidade é débito e crédito. Você vai precisar compreender outra coisa, que quando há um relacionamento, há sempre duas pessoas envolvidas, beleza? Na contabilidade também. A contabilidade, ela sempre terá em cada fato duas contas no mínimo envolvidas. Então nós vamos a partir desse momento compreender que a essência da contabilidade é registrar a movimentação, o relacionamento de contas. E o que são contas? Contas é tudo aquilo que você identifica qualitativa e quantitativamente. Pelo nome dá um valor. Se eu perguntar para você, e agora? Quanto você tem? Olha aí para o lado. O que você tem no teu patrimônio? Me diga o que tem aí que é seu. Daí você diz, mas eu comprei a prazo. Mas é seu. Quem usa é você. Você comprou um computador a prazo. Mas se você ficar puto com a contabilidade e quiser jogar ele no parede, você pode. Porque você vai continuar com a dívida. Deu para entender essa relação? Então você tem um computador, você tem uma roupa, você está sentado em algum lugar, tem uma cadeira, tem móveis. Você tem o dinheiro lá no banco para se segurar. Você tem também uma moto, tem uma bicicleta, tem uns tênis para correr, tem livros. Isso é patrimônio, cara. Só que daí você vai me dizer, mas peraí, muito disso eu ganhei, muito disso eu comprei a prazo, outro eu comprei à vista. Aí a gente começa a fazer a relação, o relacionamento, aonde que para você ter o computador, você teve que pegar o capital de algum lugar. Se o dinheiro foi teu, saiu do banco. Se você comprou a prazo, veio do fornecedor. E esse relacionamento é que a contabilidade faz e que denota que ela é uma ciência social, beleza? Então é ciência social porque trata de relacionamentos, que estuda, controla e administra e acompanha a evolução do patrimônio. Então relacionamentos são entre contas patrimoniais. O patrimônio de qualquer pessoa. Nós temos aqui então o objeto da contabilidade, patrimônio, que a gente vai ver, objeto, e qualquer pessoa o campo de aplicação. Campo de aplicação, beleza? Ciência é algo sistematizado, que tem um objeto, um objetivo, uma finalidade, um princípio. Social trata do relacionamento entre pessoas. As pessoas são as contas. Com base nisso, você vai precisar dar ênfase nas contas, tá? Vai precisar dar ênfase nas contas. Sempre, sempre estude conta. Você precisa saber identificar as contas. Nós vamos dar ênfase nisso também. Registra as movimentações que ocorreram para apresentar os resultados. Essa conta, toda conta, ela tem uma representação que é chamada de nome, o nome dela, que a gente chama de representação quantitativa. Quantitativa. E tem um valor. Toda conta tem que ter um nome e um valor. Se você não conseguir identificar o nome e não conseguir identificar o valor, não registra. O valor é quantitativo. Ou, perdão, o nome é qualitativo, desculpa. Qualitativo. O nome é o aspecto qualitativo. E o valor é o aspecto quantitativo. Perdão. Tranquilo? O objeto da contabilidade, então, é o patrimônio. O objetivo dela é fornecer informações úteis aos usuários. A finalidade é controlar o patrimônio para conseguir fornecer as informações, nós vamos ver. O campo de aplicação é qualquer pessoa física ou jurídica, que normalmente são os usuários. Princípio básico é o princípio das partidas dobradas. E o usuário pode ser internos ou externos. Levando aqui, pessoal, só trazer novamente, levando a você o conhecimento dos primeiros itens do edital. Então, teoricamente, é isso que vai cair. Ele vai te perguntar qual é o objeto, objetivo, campo de aplicação. Nós vamos só dar uma melhorada para fazer questões de prova. Vem comigo, então. O objeto é o patrimônio. Aí, galera, primeira coisa que vocês precisam lembrar. Falou de contabilidade é conta. Se falar de patrimônio, tu tem que identificar uma conta, cara. Me diz um item do teu patrimônio. Não é conta, cara. Diz um item do teu patrimônio. Aí você vai dizer o computador. Muito bem, computador é um item. Outro computador. Não, aí já não é outro item. Aí você vai me dizer a mesa. Pronto, imóveis. A casa. Opa, o edifício, legal. Você tem lá no armário comida, tá? Aquele miojão lá. Miojo, pronto. É um item do patrimônio, estoque.
Estoque de miojo. É, meu amigo. E aí você está identificando. Só que você não está me dizendo quanto tem. Aí eu pergunto, quantos miojos tem aí? Você diz, pô, deve ter uns R$ 50 de miojo. Aí você quantificou. E isso é o patrimônio. Só que esse patrimônio, cara, ele é composto por recursos. Hoje a nomenclatura que se dá ao patrimônio é recurso. Recurso econômico. Recurso econômico. Mas a gente vai entender esse patrimônio como os recursos econômicos representados pelos bens, direitos e obrigações. Aqui começa, eu dou aula de contabilidade há 21 anos, cara. Aqui começa a coisa mais difícil. Hoje eu respondi fórum nesses cursos todos que eu ministro aula, e as dúvidas são, professor, por que salário a pagar é passivo e não é uma despesa? Professor, por que cliente é ativo e não é uma receita? É sempre a dificuldade de entender o que eu comecei a aula aqui para vocês, dizendo que na contabilidade nós temos relacionamentos. Para eu ter um cliente que é um direito, que é uma conta a receber, eu vendi para ele. Então nós temos que estudar as contas pelo seu aspecto. O patrimônio é composto pelos bens, direitos e obrigações. Da onde que eles vieram, nós vamos aprender, que é a sua movimentação. E a movimentação do patrimônio, senhores, é denominada de contas de resultado. Da onde que vem o resultado? Tranquilo? Da onde que vem essa dinâmica no patrimônio? Caiu na prova. Objeto da contabilidade, patrimônio. O que é patrimônio? Conjunto dos bens, direitos e obrigações. Morreu, cara. Se cair, vai ser assim. Patrimônio é um conjunto de recursos econômicos, ou seja, que tem uma expectativa, um patrimonial, uma expectativa de uma mudança patrimonial, representado pelos direitos e bens, sejam eles tangíveis, intangíveis, adquiridos, formados, produzidos, recebidos. Qualquer bem, cara. Se a empresa ganhar um bem, é patrimônio dela. Se a empresa criar, é patrimônio dela. Se a empresa produzir, é patrimônio dela. E aí você tem que estabelecer quanto que foi que custou para ela produzir. Então o objeto da contabilidade é o patrimônio. Não esqueça isso. Não esqueça nunca mais, cara. Quando você estiver lá velhinho, ou velhinha, com o bisneto no colo, o bisneto vem aqui, o objeto da contabilidade é o patrimônio. E ele vai perguntar, mas o que é isso, bisavô? É o conjunto dos bens, direitos e obrigações. Olha aqui, bens, direitos e suas obrigações, que provavelmente exigirão um sacrifício. Aí a gente já começa a entender, peraí, então para eu ter os bens e direitos eu tenho obrigações. Isso. Aí você já começa a contextualizar a situação patrimonial. Se você tem bens e direitos, você tem obrigações também. Nós estamos falando de uma empresa, cara. Tudo que você tem veio de algum lugar. Se você ganhou do teu pai, o que você tem aí, você teve um capital social formado pelo sócio majoritário que é teu pai. Se você trabalha e ganha receita, a origem foi a receita disso aí. Tudo que você tem veio de algum lugar, cara. Tudo que você tem veio de algum lugar. Traz aqui para mim, comandante. Tudo que uma empresa tem de bens e direitos veio de algum lugar. Vai entendendo. Isso é a famosa partidas dobradas. Foi aplicado em algum lugar porque veio de algum lugar. Não esqueçam. E esse lugar do patrimônio normalmente aparece no nosso balanço patrimonial, tá? O patrimônio é apresentado no balanço patrimonial. Bens, direitos. Aí começam a surgir uma série de informações. Primeira, que o patrimônio é representado pelas contas do ativo e do passivo no balanço patrimonial, onde a gente tem o ativo desse lado e do outro o passivo, dividido em exigível, passivo exigível e PL. Vou explicar para vocês isso aqui depois, tá? O PL faz parte do passivo segundo a Lei 6.404. Então, patrimônio é representado no balanço patrimonial pelo conjunto de contas dos direitos, bens e obrigações que nós denominamos de ativo e passivo. Aí, só para melhorar um pouquinho, olha aqui, uma empresa. A empresa tem os bens e direitos, isso é o ativo. Esses bens e direitos, não esqueçam, tudo que uma empresa tem veio de algum lugar. Bota isso na cabeça. Cara, minha amiga, se você entender isso,
Se você entender isso, você vai entender contabilidade. Se tudo que uma empresa tem de bens e direitos veio de algum lugar, e esse veio de algum lugar pode ter vindo, só vou melhorar aqui, ativo, bens e direitos, houve uma aplicação feita pela empresa, pode ter vindo do recurso de terceiros, de um fornecedor, de um empréstimo do banco, de um financiamento. Isso aqui é chamado de passivo exigível. Obrigações. Obrigações exigível. Beleza? Ou pode ter vindo dos sócios, porque toda empresa tem sócio. Bote isso na tua cabeça também. Não existe empresa sem sócio, não. Então, um aluno mandou uma dúvida, professor, mas caiu uma prova aí que o PL é negativo. Então, e eu perguntei, o que você entendeu por PL ser negativo? Isso aqui é o PL, é o patrimônio líquido. É que não tem menos sócio, é isso? Não, PL é negativo, é que o sócio está devendo para a empresa. O patrimônio líquido, ou é chamado, segundo a Lei 6.404, de passivo não exigível. Então, aqui nós temos os bens e direitos da empresa que vieram ou do capital de terceiros ou de recursos próprios. Beleza? Origens e aplicações. A situação do Partidas Dobradas apresentada aqui. Tudo que foi aplicado em bens e direitos veio de alguém. Tudo que foi aplicado veio de algum lugar. Tudo que foi aplicado veio de algum lugar. Tico-teco, tá? Guardem isso. Patrimônio ativo são os bens, as coisas, tangíveis e intangíveis, os direitos e os haveres, a receber ou a recuperar. No passivo nós temos as obrigações com o terceiro, que é o exigível, e temos as obrigações com os sócios, que é o não exigível, ou o patrimônio líquido. Beleza? Então, objeto da contabilidade, patrimônio. Objetivo, fornecer informação de natureza econômica financeira aos usuários. Isso também foi uma mudança de paradigma, tá, senhores? A contabilidade era muito focada no controle patrimonial. Mas, poxa, esse controle patrimonial não ajudava patavina nenhuma, ninguém. O cara chegava e dizia, eu comprei uma máquina aqui, comprou a máquina, beleza, quanto pagou? 1 milhão. E o que essa máquina vale hoje? Eu não sei. Então tu não está me dando informação. Aí a contabilidade começou a crescer, principalmente com a Lei 6.404 aqui no Brasil, que abarcou a escola norte-americana. Só que essa lei também criou uma certa rigidez informacional. Hoje nós estamos vivendo um processo de harmonização das normas nacionais às normas internacionais. E nesse processo, senhores, toda a movimentação, a harmonização normativa é para o mercado de capital. E quem é que está no mercado de capital? O investidor. E o que o investidor quer numa empresa, cara? Ele quer saber como a empresa se encontra. Ele quer saber a situação econômica, financeira, operacional, social. Então, aí que surgem os usuários que você já estudou. É daí, galera, que surge o usuário interno, externo. De onde que vem esses caras, pô? Esses caras vêm para ver a empresa. E como que a empresa fornece informações? Pelos relatórios. Aí nasce o objetivo atual da contabilidade. Fornecer informações aos usuários, galera. Fornecer informações aos usuários. Por isso que nós estamos nessa busca de melhorar a qualidade das informações. Surgindo também o famoso conjunto de atributos qualitativos. Cara, se cair uma prova para motorista de ônibus vão cobrar esses atributos. Teve uma prova semana passada para Uber, caiu o atributo. O CESP cobra em tudo que é concurso. Em tudo que é concurso. Cara, e tu acha que não vai cair para a polícia esses atributos? E por que é esse atributo, professor? Por que existe? Melhorar a informação. Porque o objetivo da contabilidade é dar informações. Você vendeu, ganhou uma grana aí, vendeu um apartamento, tá com 500 mil na mão. Aí você diz, vou para o mercado de capital, porque eu não vou emprestar para o meu cunhado, para o meu irmão, vou para o mercado de capital. E o que você quer antes de ir para o mercado? Informação, cara. Informação. Aí vem os relatórios, beleza? Contabilidade é uma ciência social. Objeto da contabilidade é o patrimônio. Objetivo, fornecer informações. Pronto, já tem 2 questões de prova. Olha, ela busca por meio da obtenção, análise e relato das mutações
sofridos pelo patrimônio, a geração de informações. E aqui nasce, ó, obtenção, análise, relato, é o que eu gosto de chamar de processo contábil. O processo contábil, galera, é a finalidade da contabilidade. A finalidade, o fim da contabilidade é controlar o patrimônio para que se consiga fornecer informações. Hoje nós temos as informações gerenciais, que são para os usuários internos, tomada de decisão, e as informações financeiras por meio das demonstrações contábeis, que são para os usuários externos. Tranquilo? Olha aqui, informações gerenciais são de uso interno para tomada de decisão operacional. Por exemplo, quanto tem no estoque? Qual é a capacidade produtiva da empresa? Qual é o fluxo de caixa para a semana que vem? Qual é o custo da produção do produto X? Isso é gerencial, cara. Isso não é levado para o pessoal de fora. Isso é controlado internamente. Esses relatórios também são de uso da contabilidade e elaborado pela contabilidade. Já o usuário externo, o povo, ele quer informação sobre as demonstrações, tá? Que são apresentados por meio de dados sintéticos nas demonstrações. Questão de prova para vocês, hein? Não sei se vai ser a 65 ou 66. Eu ainda não consegui identificar por meio das minhas orações. A questão de prova é: as demonstrações contábeis são para os usuários internos ou externos? Aí você vai dizer, opa, demonstrações contábeis usuários externos, que a gente vai ver quem são. Essas informações devem propiciar aos usuários uma base segura para suas decisões. E uma outra coisa que o CESP gosta de cobrar: o que está sendo apresentado é relevante, mas nem tudo que é relevante para os usuários está sendo apresentado. Os usuários precisam também analisar o contexto no qual a empresa está inserida. O usuário precisa, para investir numa empresa, verificar qual é a política tributária daquela região, um estado aqui, por exemplo, uma cidade. Quanto cobra de ISS lá? 5%. Ali do outro lado cobra 2%, e daí a empresa vai atrás. Então existe uma série de outras informações que são relevantes para os usuários que não estão nas demonstrações. Por isso o CESP gosta de explorar essa frase, ó. As informações não atendem interesses específicos e nem atendem todos os interesses dos usuários. Eu melhoro essa frase com a teoria claudiana. Tudo que está nas demonstrações é relevante, mas nem tudo que é relevante está nas demonstrações. E outra coisa, senhores, entendam o que isso quer dizer. Não adianta só copiar, tem que entender, porque a banca vai mudar o contexto da cobrança. A informação que é dada, ela pode atender ao João, a Maria, mas não atende ao José. Beleza? Então, o objetivo da contabilidade é fornecer informações. É por isso que essas informações são por meio de relatórios. Os relatórios que são para os usuários externos são chamados de relatórios de propósito geral. E aí, tem trocentas formas de fazer análise da informação. Pode ser por meio das demonstrações, por meio dos livros, registros, documentos, planilhas, livros, listagens, notas explicativas, mapas, pareceres. O que chegar ao contador para ele tirar dados é uma fonte de informação e ele pode dar isso para os usuários. Por exemplo, um mapa de produção, um laudo de recuperabilidade de um investimento, um diagnóstico ou um prognóstico no tocante à abertura de uma nova linha de produção. Tudo isso são informações que afetam os usuários, tá? A finalidade da contabilidade, as finalidades são registrar, organizar, demonstrar. Então, vem comigo, tá? Objeto da contabilidade, o patrimônio, objetivo, fornecer informação. Finalidade, controlar, estabelecer um processo contábil para que a empresa consiga tirar as informações. Quem conhece um pouco da auditoria, isso é denominado de controle interno. É de onde são levantadas as informações que servirão de base, tá? Usuários da informação. Os usuários são aquelas pessoas que dependem das informações. Eles podem depender para investimento, eles podem depender para tomada de decisão,
eles podem depender para vendas, para fornecimento de empréstimo. Não sei se vocês têm acompanhado, a grande maioria das empresas de aviação, elas não compram mais coisas. Elas fazem arrendamento mercantil. As empresas de transporte, eles não compram, eles arrendam os bens. Essa arrendadora, ela quer saber como é que se encontra a vida financeira, para saber se vai receber. O fornecedor, o cliente. O cliente tem interesse na empresa, pois pode ser que ele não consiga cumprir as suas obrigações porque a empresa não forneceu a ele. O governo quer saber quanto que foi gerado de riqueza naquela empresa para calcular o PIB, o Produto Interno Bruto, para calcular os tributos. A sociedade em geral quer. Vocês devem ser de cidade interior. Na cidade interior sempre tem uma ou duas empresas que sustentam a economia. Quando falam, ó, a empresa X vai fechar, metade da cidade já se borra. Caramba, vão viver do quê? Não sei o quê, e agora? A sociedade tem interesse, beleza? E aí começam a surgir os usuários, olha como é simples. Isso quer dizer que os usuários das informações da contabilidade pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que tem um interesse permanente, transitório, mas eles têm interesse. Eles podem ser internos como externos. Mais ainda, com interesses diversificados. Razão pela qual as informações geradas devem ser amplas, fidedignas, para atender todo mundo. Aí na prova ele gosta de cobrar quem é quem, tá, cara? Usuário interno, eu quero que vocês entendam, são aqueles que têm poder decisório na empresa. Traz aqui, comandante. Poder decisório. São aqueles que decidem. Funcionário não tem poder decisório, cara. Aí o aluno vai pensar, mas e o empregado, ele é usuário, ele está lá dentro da empresa, então ele é usuário interno. Empregado decide, cara. Empregado toma a decisão de dizer, peraí, nós vamos vender a empresa B e comprar a linha C? Claro que não, pô. Empregado, na maioria das vezes, ele nem toma conhecimento disso na decisão. Eles conhecem isso depois. Então já guardem. Empregado não é usuário interno, que é o grande peguinha das provas. Mas quem é o usuário interno, professor? Quem decide, pô. Quem tem poder decisório. Vem comigo. São todas as pessoas ou grupo de pessoas relacionadas com a administração. São aqueles que têm acesso à informação para decidir. Assembleia dos Sócios e Assembleia dos Sócios Ordinários. Acionista ordinário, Conselho de Administração, Presidente e Alta Administração. Aqueles que pegam a informação para tomar uma decisão. Beleza? Operacional, sobre a vida da empresa. Eu costumo dizer que o usuário interno é quem tem preponderância social sobre a empresa. Que sabe decidir, que diz, olha, nós vamos fazer isso, isso e aquilo. Beleza? O funcionário não faz isso, o funcionário cumpre. E nós temos também, ó, os responsáveis. Eles estão dentro da empresa. Eles se utilizam de informações gerenciais, de relatórios específicos, às vezes, para eles. Tranquilo? Usuário interno, alta administração, poder decisório. Os externos são as pessoas que têm interesse na empresa. E aí começa o crico, tá? Eles não podem requerer e nem têm acesso às informações. O usuário externo é quem come o que o usuário interno está dando. E é por isso que a contabilidade está mudando. Porque quando o usuário interno dava uma informação que ele queria, em detrimento do interesse do externo, criava-se uma assimetria informacional. E neguinho se ferrava no mercado por causa disso. Um exemplo, a OGX do Eike Batista. Sonegava uma série de informações e neguinho investia nela. Por isso que o cara está respondendo. A contabilidade começou a ganhar força aí, viu, galera? Ó, temos que dar um jeito, temos que melhorar essa informação. Então o usuário externo dizia agora, cara, essa informação que ele está me dando é verdadeira ou não? Começaram a vir as normas, que são fiscalizadas pelos auditores. Aí o usuário externo, ele é aquele que depende das informações. Esse é o grande problema, cara. O usuário interno tem acesso e pode manipular. O usuário externo depende. Aí esse usuário externo é dividido em duas partes. É aquele usuário externo primário.
Aquele que é o principal. E o secundário. E quem vocês acham que é o usuário principal no mercado de capital? O investidor, o dono da grana. Vem comigo. Se divide em primários e secundários. Se encaixam nos usuários primários os acionistas preferenciais, investidores e financiadores da empresa. Guarde aí. Usuário externo primário é quem dá dinheiro para a empresa. Mete dinheiro na empresa. Quem financia a empresa. Quem financia, quem é credor por financiamento. Beleza? Esse é o usuário primário. Secundário. São todos os outros com quem a empresa se relaciona. Tem um interesse nas operações, nas atividades. Fornecedores, credores, clientes, governo, sindicatos representando os empregados e a sociedade em geral. Tranquilo, galera? Vem comigo então. Contabilidade é uma ciência social, tem como objeto o patrimônio, o objetivo fornecer informações, finalidade controlar o patrimônio, usuários internos e externos. Externos, primários e secundários. Beleza? Olha aqui os usuários para nós terminarmos essa primeira parte da aula. Isso aqui eu vou botar para vocês aí, IPC, importante pra caramba. Galera, só para terminar os 30 minutos, já voltamos, hein? É VaptVupt.